E se eu te dissesse que existe uma forma de consciência, um poder humano que foi, bem, meio que deixado de lado ao longo da história? Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça na obra monumental de Colin Wilson, O Oculto. A ideia central dele é justamente essa. Existe um tipo de conhecimento que, por mais que tentem, se recusa a desaparecer. Essa citação, gente, é basicamente o coração da tese do Wilson. Ele diz que a história da humanidade passou por uma virada de chave gigantesca. A gente abandonou uma visão de mundo mais mágica, mais intuitiva, que ele simboliza na deusa mãe lunar, para abraçar uma visão totalmente racional, científica, a do deus solar, Apolo. E essa troca, segundo ele, teve consequências enormes. E para a gente conseguir entender essa divisão, o Wilson nos dá uma metáfora muito poderosa. É como se a gente tivesse duas mentes diferentes. Uma que funciona sob a luz do sol, clara, direta, e outra que desperta no mistério do luar. Olha só, a mente solar é a nossa mente do dia a dia, sabe? Lógica, analítica, focada na ciência, na razão, é a mente que aprendeu o ABC. Já a mente lunar, essa é outra história. É o reino do subconsciente, da magia, da inspiração. Ela se comunica de um jeito diferente, mais antigo, mais poético. Wilson usa um termo do poeta Robert Graves que é genial: alfabeto árvore. É um conhecimento que já vem com a gente, simbólico. E aqui está o pulo do gato. Wilson argumenta que essa nossa dependência total da mente solar é como pescar com uma rede de malha muito larga. A gente pega os peixes grandes da lógica e da ciência, claro, mas e os peixes menores? As intuições, as percepções mais sutis, aqueles fenômenos que a gente não sabe explicar, eles simplesmente escapam pela rede. A pergunta que fica é, será que a gente está perdendo uma parte fundamental da realidade? Mas a coisa mais interessante é que esse tal conhecimento lunar nunca sumiu de vez. Ele continuou ecoando pela história, aparecendo de umas formas bem estranhas, bem poderosas, quase como se fossem fantasmas de um poder ancestral que se recusa a ser esquecido. Vamos pegar um dos exemplos mais bizarros e ao mesmo tempo fascinantes que o Wilson traz. E olha, isso não é lenda antiga não, é um relato de uma testemunha ocular já no século XX. Tenta imaginar a cena. Um comissário de terras britânico, chamado Arthur Granville, está lá observando um xamã local entrar em transe. No sonho, o xamã convida os golfinhos para uma festa. Horas depois, dezenas de golfinhos simplesmente nadam calmamente em direção à praia, como se tivessem atendido a um chamado, se oferecendo para o abate. Que tipo de lógica solar consegue explicar um negócio desses? O poder daquele xamã não era uma coisa aleatória. Era um vestígio de um passado muito, muito distante. Durante milênios, desde os rituais dos neandertais até as tribos com seus xamãs, essa mente intuitiva era o padrão, era essencial para sobreviver. Foi só com o surgimento das cidades e a necessidade de calcular, organizar, que essa forma de conhecimento começou a ser empurrada para o escanteio. Claro, a história do ocultismo não é uma linha reta, bonitinha só de poderes místicos puros. É uma bagunça, uma mistura complexa de fenômenos que parecem genuínos, com fraudes bem descaradas. Essa é a pergunta que não quer calar. Para cada fenômeno inexplicável, a gente tem figuras como um tal de Eliphas Levi, que lá no século XIX romantizou toda uma ideia de doutrina secreta, que na real nunca existiu. Ele era mais um poeta querendo ser mago do que um mago de verdade. Figuras como Agripa, Paracelso e Cagliostro mostram um padrão bem claro. Todos eles buscavam um conhecimento maior. Mas a personalidade deles, impaciente, egoísta, orgulhosa, virou uma barreira. Eles mesmos se tornaram o principal obstáculo para qualquer tipo de iluminação de verdade. Mas aí, em contraste total com essa turma, a história também nos apresenta uns casos que simplesmente desafiam qualquer explicação. Casos como o de São José de Copertino, o famoso santo voador. Esse número aqui, mais de 100. Mais de 100 depoimentos juramentados que a própria igreja coletou. Reis, duques e até o filósofo Leibniz estavam entre as testemunhas que viram com os próprios olhos São Joé levitar e literalmente voar durante seus momentos de êxtase religioso. Isso aqui não é boato, gente. É um dos eventos paranormais mais bem documentados da história. E são fenômenos como a levitação que nos levam direto para a crítica que o Wilson faz sobre as limitações da nossa visão de mundo científica. E aqui está o argumento central dele. Ao decidir tirar da equação conceitos como vontade e propósito, a ciência criou uma visão do universo que é, sim,
muito poderosa, mas fundamentalmente incompleta. Ela acabou desenvolvendo um ponto cego para qualquer fenômeno que não se encaixe perfeitamente nas suas regras. O Wilson até dá um nome para esse poder perdido, faculdade X. Pensa nela como um músculo mental. É a capacidade de sentir a realidade diretamente, de ter aqueles estalos de intuição, de ver o significado por trás das coisas. É um músculo que, segundo ele, o nosso mundo moderno deixou atrofiar, por pura falta de uso. O escritor Aldous Huxley usou uma metáfora fantástica para isso. Ele disse: se a mente tem um porão, que seria o subconsciente de Freud, cheio de instintos, de traumas, por que ela também não teria um sótão, um superconsciente, um espaço cheio de poderes latentes, de potenciais que a gente nem imagina e que poderiam ser acessados não por terapia, mas pela nossa própria vontade focada? O que nos leva à pergunta final. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa? Será que a gente pode mesmo redescobrir e, sei lá, desbloquear esses poderes latentes no nosso mundo de hoje? E o ponto crucial é este. O objetivo não é jogar a ciência fora e voltar para a superstição. É o contrário. É expandir a ciência. É sobre integrar as duas metades da nossa mente, a razão solar e a intuição lunar, para a gente se tornar seres humanos mais completos. E talvez, só talvez, dar o próximo passo na nossa evolução. E assim o Wilson nos deixa com essa provocação. Ao construir um mundo puramente racional, um mundo que não tem espaço para propósito ou significado, será que, sem querer, a gente acabou construindo uma barreira para o nosso próprio futuro? Uma pergunta para a gente levar para casa.